Olá, eu me chamo Alexandre Souza da Costa e essa é a disciplina Princípios do Treinamento Resistido. Na aula de hoje, nós iremos apresentar um artigo científico que fala sobre um tema muito importante dentro da nossa área. Qual artigo foi selecionado? Este aqui. Effect of Resistance Training to Muscle Failure versus Non-Failure on Strength, Hypertrophy, and Muscle Architecture in Trained Individuals. Basicamente, esse artigo ele vai se preocupar em comparar a falha muscular e a ausência da falha muscular na hipertrofia, no ganho de força muscular e na arquitetura do músculo em indivíduos treinados. Ele foi publicado na revista Biology of Sport nesse ano, no ano passado, em 2020, e tem como autores a Natália Santaniello e esses outros nomes que são vistos aqui. Pois bem, vamos à introdução desse paper. Nós entendemos logo de início que o treinamento resistido, o treinamento de força, é uma intervenção que ela é capaz, ela é eficaz para o desenvolvimento da aptidão muscular. No treinamento resistido, nós ganhamos força, nós temos um aumento da massa muscular, nós temos uma mudança na arquitetura da musculatura e assim por diante. Com a passagem do tempo, né, a falha muscular, que é a incapacidade de você realizar mais uma repetição em toda a amplitude de movimento, acaba sendo recomendada para uma melhor adaptação neuromuscular. O que acontece é que a gente tem uma máxima no treinamento que é quanto mais o indivíduo é treinado, menos treinável ele é. E aí o que acontece? Observe o que eu digo nessa frase. Os ganhos de força e hipertrofia tendem a diminuir ou estagnar no treinamento de longo prazo. E esse estímulo extra seria fundamental. Então, o que acontece? Diante desse entendimento, quanto mais treinado, menos treinável é, a falha muscular é um estímulo extra que deve ser buscado por aquelas pessoas que são treinadas há mais tempo, para que elas consigam manter tendo desenvolvimento nas suas valências musculares. E aí, o artigo ele acaba questionando essa questão. Porque alguns estudos eles apontam que repetições próximas à falha, não necessariamente exatamente na falha, mas próximas à falha, já são eficazes para a hipertrofia. Houve até uma meta-análise que mostrou que a falha muscular não resulta necessariamente em ganhos de força melhores do que a ausência da falha muscular. Dessa forma, os efeitos da falha muscular são pouco compreendidos em indivíduos treinados. Então, a questão que o autor do artigo traz é: será que o treinamento até a falha, ou próximo da falha, promovem aumentos similares na massa muscular, na força muscular e na arquitetura, com uma ativação muscular similar em indivíduos treinados? Ele pergunta essa coisa. E dessa forma, ele prepara o objetivo do artigo, que é comparar esses dois efeitos entre aquele grupo que vai buscar falha muscular e aquele que não vai buscar a falha muscular, para ver quais são as diferenças que vai causar nos indivíduos. Pois bem, materiais e métodos do artigo. Foram selecionados 14 participantes e fizeram uma avaliação da área de seção transversa do músculo vasto lateral, perceberam o ângulo de penação dessa musculatura, o comprimento do fascículo também, tudo isso feito por meio de ultrassom, e para avaliar a força, fizeram um teste de uma repetição máxima, tanto na leg press 45 graus, quanto no exercício da extensão do joelho. Qual foi o protocolo de treinamento aplicado nesses indivíduos? Eles fizeram 2 exercícios, leg press 45 graus e extensão de joelho, 2 vezes na semana, durante 10 semanas, totalizando 20 sessões. Cada uma das pernas receberia um protocolo diferente. Uma perna iria até a falha e a outra perna iria até próximo da falha muscular. Isso foi selecionado aleatoriamente entre os participantes. A carga a ser levantada seria de 75% de um RM que eles medem já na primeira sessão antes de iniciar o protocolo de treinamento. E aí, uma questão interessante desse protocolo é que eles levaram em consideração o histórico prévio de treinamento dos participantes. Esses participantes, que já têm uma experiência de treinamento considerável, foram questionados sobre o volume
de séries que eles tinham semanalmente, né? A quantidade de séries que eles faziam semanalmente. E com base nesse histórico prévio, os pesquisadores aumentaram em 20% esse número de séries. Então, por exemplo, se o indivíduo fazia 20 séries semanais para a coxa, para os membros inferiores, eles aumentavam para 24 séries semanais. E essas 24 séries seriam divididas metade para o leg press, metade para a cadeira extensora, metade para cada exercício em todos os indivíduos. A perna que não falharia era assim. E a recomendação que eles dão para os indivíduos sobre a falha é: uma perna você vai ter a falha e na outra você vai ter uma sensação, uma percepção pessoal de fadiga. E quando você estiver sentindo que está chegando próximo à falha, você cessa a atividade. E a gente já vai falar o que isso vai dar nos resultados específicos. Pois bem, nos indivíduos que foram até a falha, a média de repetições que eles faziam eram 12 repetições, com 75% de um RM. Na perna que chegava próximo à falha, eles acabavam fazendo 10,4 repetições, o que dá uma diminuição de 3,5, 3,6% na perna que não foi até a falha. Exposto aqui, ó, nesse gráfico A. No gráfico B, nós temos a expressão do volume de treinamento. Se você observar, a perna que foi até a falha teve um volume de 333,9 toneladas, com essa variação aqui também, e a perna que foi próxima à falha teve 295,4 toneladas, que foi uma diminuição do volume, se comparada à perna que foi até a falha, de 11,5%. Então, ó, houveram diferenças na quantidade de repetições e no volume de treinamento. Pode ser observado aqui nesse quadro. Pois bem, esse quadro aqui é o quadro de resultados e eu quero que você observe especialmente esse trecho em vermelho que foi destacado aqui. Observe que está aqui a área de seção transversa da musculatura, o ângulo de penação, o comprimento do fascículo e um RM para o leg press e um RM para extensão de joelho. Observe aqui, por exemplo, na área de seção transversa, que a diferença entre o grupo que foi até a falha, sempre o grupo de cima, e a perna que não foi até a falha, sempre o número de baixo, foi bastante similar. 3,5% no que foi até a falha, 18% do que não foi até a falha. No ângulo de penação, 13,7% e 14,7%, bastante similar também. No comprimento do fascículo, o FL ali, né? Houve uma variação de 11,8% e 8,6%. Já na força, né, um RM no leg press, a variação foi de 22% no grupo que foi até a falha e 26% o aumento, né, no grupo que não foi até a falha. Enquanto que na extensão de joelho, bastante similar também, 33,3% e 33,7%. Observam que tanto os que foram até a falha quanto os que não foram até a falha tiveram evolução em todas essas questões avaliadas. Pois bem, o que nós podemos depreender, entender a respeito desses dados? Os dois protocolos produziram resultados similares, tanto em hipertrofia, quanto em aumento de força muscular, quanto na mudança da arquitetura muscular. Dessa forma, o estudo acaba apontando que não é necessário chegar à falha muscular nesses indivíduos treinados. Os achados nesse estudo entram em contraste com outros que afirmavam que era sim necessário chegar até a falha muscular e que se você fizer menos repetições antes da falha não dá certo. Porém, as explicações que os autores dão para essa diferença de resposta com outros estudos, e ele cita o estudo, ele diz aqui no outro estudo, a diferença entre a repetição da musculatura que foi até a falha e do grupo que não foi até a falha foi de 50% a 60%, enquanto que no nosso grupo foi de 13,6%. Então, ó, parece que se você diminuir muito a quantidade de repetições, você vai ser prejudicado sim nas evoluções. Mais uma diminuição de 13,6%, que dava 1,3, duas repetições antes da falha, acaba gerando resultados muito similares. Outra questão que eles pontuaram de diferente nesse estudo é que eles levaram em consideração o histórico de treinos. Talvez no estudo anterior, nivelaram todo mundo com o mesmo número de séries. Então, suponha que o indivíduo tenha um volume muito alto e o volume dele caiu. Ou um tinha um volume muito baixo e o volume dele aumentou muito. Essas questões que não são levadas em consideração podem prejudicar muito as adaptações resultantes do treinamento. E outra coisa que ele questiona também, sobre os motivos desse contraste entre os dados,
com os outros estudos, é uma variação intra-indivíduo e inter-indivíduo. Nos outros estudos, selecionaram um indivíduo para fazer até a falha e outro para não fazer até a falha. Interindivíduo. Já nesse estudo que está sendo apresentado, foi uma variação intra-indivíduo. Eles fizeram de forma unilateral, uma para cada perna. Isso acaba levando em consideração e ajuda a você saber, de fato, sobre se a intervenção do exercício está sendo útil, porque se você divide indivíduos, você tem variações biológicas entre as pessoas, sobre a questão nutricional, sobre o sono, sobre as respostas genéticas, enfim. Por isso que ele diz que o estudo é muito interessante nesse quesito. São apresentadas também algumas poucas limitações, que só foram utilizadas cargas de moderadas a altas, então, se fizer com cargas mais baixas, como os outros estudos apontam, parece que não vai surtir o mesmo efeito. Outra limitação é que as respostas só foram avaliadas no vasto lateral, faz-se necessário avaliar se isso também seria uma resposta semelhante para outras musculaturas. Essa limitação também se restringe somente aos membros inferiores. Seria interessante também saber como é que é essa resposta para os membros superiores, mas eles apontam um estudo que avaliou essa questão e as respostas são bem similares. E, por fim, não foram consideradas as respostas hormonais que uma perna pode alterar na outra. Como um indivíduo estava treinando uma perna até a falha e outra próximo à falha, talvez houvesse uma questão hormonal que influenciasse, né, na evolução e as duas acabassem evoluindo juntos. Porém, o autor já dá indícios de que eles não acreditam muito nisso, pois, baseados em outro estudo, essa variação hormonal acaba não sendo um fator forte o suficiente para alterar os resultados do estudo. Pois bem, o que nós concluímos disso tudo? De aplicação prática para você que está vendo esse vídeo, que está querendo aprender. É possível, sim, maximizar os ganhos de força e hipertrofia, chegando apenas próximo à falha em indivíduos treinados. E aí nós temos um valor base aí, né, que é esse 13,5% de repetições a menos, né, que deu 2 repetições a menos. Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu agradeço a sua paciência, a sua audiência, por estar aqui até esse momento. Se você quiser acompanhar no meu Instagram, está aqui o Alex Souza. Muito obrigado por tudo. Espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Eu estou tentando fechar a gravação nesse exato momento. Muito obrigado. Meu nome é Alexandre Souza da Costa e até a próxima.